é a prisão que sobrelevou o fator sorte. Também já foi chamada de feliz encontro. Ou seja, o cara é encontrado com objetos, papéis, armas, que faz presumir ser ele o autor da infração. Tranquilo? Eu coloquei essa advertência aqui, ó, para trazer a ideia da evolução temporal. Para esse autor aqui, ó, Fauzi Razan, estamos seguindo uma escala de progressiva de tempo, já que o flagrante próprio revela imediatidade, o impróprio comporta um tempo um pouco maior para iniciar a perseguição, e o flagrante presumido comporta um lapso ainda maior para encontrar o agente logo depois. Tranquilo? Então, fica atento aí, esses termos, ó, imediatidade para o flagrante próprio, o logo após, para quando exige perseguição, e o logo depois para o presumido. Tranquilo? É preciso memorizar esses termos, porque as questões elas vêm cobrando justamente isso. Vamos para as espécies de flagrante, que aqui é uma loucura isso aqui. Flagrante e esperado. Flagrante esperado. É uma criação doutrinária, o professor Mirabete diz. É uma hipótese válida de flagrante, em que pese não está disciplinado no código, retratando a atuação da polícia, né? Que se antecipa a atividade criminosa, fazendo a campana, leia tocaia, e guardando a prática para que se efetive a captura. Ou seja, nesses casos aqui, os policiais, eles vão ao local do crime e ficam esperando se iniciar a conduta criminosa. E aí, quando se inicia a conduta criminosa, os atos executórios, os agentes vão lá e efetuam a prisão. Tranquilo? Percebe-se que se a espera for exitosa, a situação jurídica acaba sendo acobertada pelo flagrante próprio. Já que o indivíduo, após a campana, é capturado executando o crime. Por outro lado, em nenhum momento a polícia estimulou a prática delituosa. Porque se estimular, a gente vai para o flagrante preparado. Tranquilo? Aqui, pessoal, a polícia, geralmente, quando acontece esse tipo de flagrante esperado aqui, a polícia ela tem muitas informações verossímeis, né? Que naquele local, naquele momento, irá acontecer uma prática delituosa. Então, a polícia vai lá, efetua a vigilância, que a gente chama aqui tecnicamente na investigação. Vocês vão aprender como fazer vigilância lá no curso de formação lá da Cadepol, e eles ensinam todas essas técnicas de vigilância, e a polícia faz essa vigilância para esperar que o crime ocorra. Quando o crime ocorre, a polícia vai e efetua a prisão. Nesse caso aqui também, a gente tem, muitas vezes, na questão da interceptação telefônica. Está ocorrendo a interceptação telefônica, e aí os investigados eles conversam entre si, e a polícia percebe que em determinado local vai acontecer uma prática delitiva, a polícia se antecipa, faz a vigilância em campana, espera que o crime lá se inicie a execução e efetua a prisão dos envolvidos. Tranquilo? Flagrante forjado. Esse flagrante forjado também é chamado de flagrante ungido, ou flagrante maquinado, também é chamado de maquinado. A pessoa é presa, mas não quer praticar o crime. Não compreende o que está acontecendo. Não tem dolo de delinquir. Está sendo presa com a expressão do arbítrio. O Ari, desculpa interromper. Volta, por favor, o slide anterior, para tirar uma dúvida. No flagrante esperado, ele é admitido, né, pela doutrina. Já no flagrante... Pela doutrina e pela jurisprudência. Já no preparado, ele não é admitido, né? Porque você tenta forjar. É isso? Não. O preparado, Gustavo, a gente vai falar dele aqui ainda, ele é provocado, tá ligado? Uhum. Então ele pode ser chamado de provocado, ele não é aceito por conta disso, né? Ele é induzido. Né? É que a doutrina chama de delito putativo por obra do agente provocador, que é sinônimo de crime possível.
Tranquilo, eu vou deixar. Você vai falar, eu ia entrar. A gente vai Eu pensei que eu chegar tava nisso. dormindo. Eu digo, rapaz, eu não peguei, não. Porque, ó, no esperado, a polícia vai para o local e fica lá de campanha, de vigilância. O crime vai acontecer, a polícia vai lá, intervém e prende todo mundo. No preparado ou provocado, que é delito putativo por obra do agente provocador, que o crime ele não iria se consumar, porque ele não se consome, porque o agente ele começa a provocar o imputado ou o investigado para que o investigado pratique a conduta criminosa. E ele, ao praticar a conduta criminosa, a polícia vai efetuar a prisão. Perceba que, teoricamente, né, esse é um delito de ensaio, também chamado de delito de ensaio. Esse crime nunca se consumaria, né? Justamente porque a polícia ali, de toda forma, ia evitar que o crime se consumasse, né, efetuando a prisão. Por isso que a doutrina não admite. Inclusive, houve a mudança do pacote de crime também aqui, a gente vai falar sobre ela, tranquilo? Pronto, o forjado, né, que é também chamado de maquinado ou ungido, essa prisão deve ser relaxada, né? Porque é uma prisão ilegal. E o agente vai responder por abuso de autoridade. Quem responde por crime é o agente forjador. Responde por denunciação caluniosa e por abuso de autoridade, se for funcionário público. Tranquilo? É aquela que envolve a prisão de uma pessoa inocente, que não tinha domínio cognitivo da situação, né? É aquela situação que o agente estatal ele põe droga ali, um exemplo, né, clássico da doutrina, que o agente estatal põe droga no carro do imputado, tranquilo? No carro do cidadão. Pois em nenhum momento desejava delinquir. Essa prisão é manifestamente ilegal, devendo ser relaxada. Neste caso, a responsabilidade criminal é do agente forjador, que responderá por denunciação caluniosa, sem prejuízo de eventual abuso de autoridade sem funcionário público. Então, eu tenho o artigo 10 aqui, ó, o artigo 310 vai dizer: ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente relaxar a prisão ilegal. Beleza? Olha aí o preparado aí, Gustavo. E olha quantos sinônimos. Flagrante preparado, provocado, delito de ensaio, delito putativo, imaginado por obra do agente provocador. Isso era muito, assim, teve um tempo que estavam perguntando demais isso em prova oral. Aí dizia, candidato, doutor, me diga aí um exemplo de crime impossível, impossível que foi criado pela doutrina e foi chancelado pelo STJ e pelo STF. Puta que pariu, que porra é essa? Me dê um exemplo de crime impossível que foi criado pela doutrina, porque só a doutrina criava essas ideias, sabe? De que um agente ia lá e iriam provocar para que o imputado cometesse o crime, o imputado, ao realizar a conduta criminosa, o agente ia efetuar a prisão. Então, essa questão aí foi criada pela doutrina e que se chegou ao STJ e ao STF, os casos concretos, e o STF e o STJ chancelou essa ideia de que não se poderia imputar ao agente crime, porque era um exemplo de crime impossível. Tranquilo? Estimula-se a prática criminosa, mas prende o indivíduo no clímax da ação criminosa. Para o STF, na súmula 145, e inclusive o STF sumulou, não se pode estimular a prática de um delito na esperança de capturar as pessoas seduzidas. Isso é muito comum também, o empregador que deixa ali uma vantagem, né, um dinheiro ali à vista do empregado, né, para que ele efetue, subtrai aquela quantia e seja preso em flagrante. Tranquilo? Isso aí é o exemplo de crime possível, porque não tem como o crime se consumar. Teoricamente, né? Já que os fins não justificam os meios. Nesse caso, não só é ilegal, como o fato praticado é atípico, pois caracteriza crime impossível, artigo 17, por absoluta ineficácia do meio. Beleza? A situação de preparação pode se originar no Estado ou de uma pessoa comum do povo. Crítica. Para Eugênio Pacelli, a súmula do STF é frágil, já que a consumação ou não do crime dependerá, na verdade, do êxito da captura. Possa ser que não se consume pelo fato da polícia não conseguir capturar o sujeito. Tira a polícia de lá para ver se não se consuma,
ele está certo, mas em prova objetiva prevalece a posição do STF. Ou seja, de fato, poderia se consumar, né, se a polícia não tivesse presente. Mas, segundo o STF, a doutrina majoritária, é exemplo de crime possível, esse flagrante preparado ou provocado, delito de ensaio, delito putativo. Putativo é imaginário, né? Imaginado por obra do agente provocador. Beleza? Sanou, Gustavo, a dúvida aí? Eu entendi. Flagrante. Você né, prepara, o nome já diz. Você prepara para que o indivíduo incorra em crime. Mas mesmo que, a minha dúvida é essa, né? Surgiu outra. Mesmo que a polícia não venha a capturar, também é ensejado o crime possível, né? Porque ela induziu, não é isso? Só que Eugênio Parcelli veio dizer assim, ó, a doutrina criou essa doutrina majoritária e o STF chancelou, mas se você observar os casos concretos lá, né? Se você for observar isso na prática, você vê que o delito pode se consumar, né? Basta que a polícia não capture o sujeito, né? Deu para entender? Entendi. Mas, assim, como a doutrina criou essa instituto e o STJ e o STF chancelou isso em jurisprudência, a gente, para a prova objetiva, a gente traz a esse posicionamento, que inclusive é um posicionamento simulado, como você viu aí, 145 a súmula. 145 a súmula do STF. E a gente traz esse argumento de reforço, esse argumento do professor Eugênio Parcelli, dizendo que, de fato, pode se consumar, basta tirar a polícia do local, né? Então, de modo empírico, lá na prática, o cara vê que pode se consumar, mas, sim, tanto a doutrina majoritária como a STF diz que é um exemplo de crime impossível. Agora, ó, esse aqui também é muito importante. Ó. Postergado, diferido, retardado e estratégico de ação controlada. Esse aqui, ele tem previsão legal. Ele é idealizado para que se promova captura em flagrante no momento mais estratégico, para se alcançar uma maior robustez probatória, um maior número de infratores ou um enquadramento no delito exponencial de uma determinada facção criminosa. Tratamento específico. Ou seja, eu vou trazer aqui onde está previsto, né, essa ação controlada, tranquilo? A ação controlada, ela já tinha previsão na antiga lei de organizações criminosas, atualmente vem disciplinada nesse artigo 8º, parágrafo 1º da Lei 12.850, a Lei de Organização Criminosa. E agora, na nova Lei de Crime Organizado, o delegado deve comunicar e não pedir previamente ao juiz, que irá retardar o flagrante e o magistrado poderá fixar os limites da diligência ouvido o Ministério Público. Tranquilo? Ou seja, na ação controlada na lei de organização criminosa, cuidado, fique atento a esse detalhe, fique muito atento a esse detalhe, porque é onde o examinador vai. Na organização criminosa, o que é que eu tenho? Eu tenho, na organização criminosa, só sendo necessário uma comunicação prévia, cuidado com isso. Se no caso concreto, eu investigo organização criminosa, eu preciso somente de uma comunicação prévia. Comunicação prévia que o juiz vai balizar a forma como essa ação controlada vai ser. Por quê? O que é que consiste a ação? Né? É o delegado dizer, ó, eu não vou efetuar essa prisão agora, porque, ó, por isso que o nome diz, ó, é estratégico, retardado ou diferido, postergado. Não vou fazer agora, porque eu não vou fazer agora? Porque é mais oportuno eu fazer em um segundo momento. E esse segundo momento, eu vou colher mais elementos de informação e eu vou identificar mais autores. Então, se for no âmbito da organização criminosa, o crime investigado, eu preciso só de uma comunicação prévia. Não é autorização judicial. As questões vão trazer que na organização criminosa necessita de autorização judicial. Não é autorização. Prévia comunicação. E aí o juiz vai balizar como vai ser essa ação controlada e ouvindo o MP. Tranquilo? Se, por outro lado, for na lei de drogas, se o crime investigado é envolvendo somente tráfico de drogas, o que é que eu tenho? Eu tenho uma necessidade de autorização judicial.
E está previsto aqui, ó, no 53.2 da Lei 11.343. Nas representações do delegado de polícia, quando a gente faz o estudo para a segunda fase, a gente representa algumas peças, eles trazem um caso concreto para a gente representar por uma organização, por uma ação controlada. E essa ação controlada a gente tem que ficar atento, porque se ela for na lei de drogas, aí a gente representa pedindo autorização ao juiz. Entendeu? Se for numa organização criminosa, a gente só faz uma comunicação prévia. Beleza? E ele também... O MP sempre também tem que ser ouvido, né? Tem que ser ouvido, tem que ser ouvido. Então, a semelhança é a oitiva do MP, né? Se ele concorda ou não. E a diferença isso é muito importante. Acho que eu errei uma questão dessa. Por isso é agora que eu entendi. Se for relacionado à droga, é o dever. Já quando é organização criminosa, basta a notificação, a comunicação. Né? Isso porque o que, é que as questões gostam de brincar? Pô? Ela bota o contexto dizendo que é tráfico de drogas e no meio da questão ela lê induz todinho dizendo que é tráfico. Aí você diz, eita, eu preciso de autorização judicial. Precisa de autorização. Beleza, a gente já fica na sua mente. Só que lá no meio da questão ela começa a botar elementos de organização criminosa. Estrutura ordenada, mais de quatro pessoas para cometer crime, poder de intimidação, armas de grosso calibre. Ela começa a trazer elementos de organização criminosa. Tranquilo? Aí prevalece a organização, né, Ari? Aí você vai ver, se envolver o organismo, porque assim, tem os crimes de organização criminosa propriamente dito, né? Organização criminosa por natureza, e o agente vai responder com base na lei de organização criminosa, e organização criminosa por extensão, que é quando, no âmbito da organização criminosa, a organização criminosa comete outros crimes, como, por exemplo, que se pode se reunir 4 agentes, né, ou mais, para praticar crimes. E esses crimes vai envolver, por exemplo, tráfico de drogas, homicídios e outros crimes, entendeu? Roubos. Então, tem a organização criminosa por extensão. Aí, como já está prevendo a ideia da organização criminosa, eu preciso só de uma comunicação prévia. Eu não preciso de autorização judicial. Mas, ainda assim, o juiz vai balizar aquela ação controlada e o Ministério Público tem que ser ouvido. Na sua peça, lá nos pedidos, você tem que ouvir a oitiva do Ministério Público, né, que se faça a oitiva do MP, inaudita ter a parte, né, sem ouvir a outra parte, né, pela própria natureza da medida. Você vai dizer que o contraditório é diferido ou postergado, né, para não esvaziar aquela medida. Porque se for dar vistas ao MP, à outra parte, né, e aí a outra parte vai ter ciência que vai ter a organização criminosa e aí vai esvaziar aquela medida, tranquilo? Então você só pede a oitiva prévia do MP e a oitiva da defesa, né, a posteriori, o contraditório postergado diferido, tranquilo? Deu para entender? Show, perfeito. E tem essa previsão aqui também na lei de lavagem de capitais, tranquilo? Que também precisa de autorização judicial. Então, só não precisa de autorização judicial na organização criminosa. Porque na organização criminosa eu preciso só de uma prévia comunicação ao juiz, tranquilo? E o juiz vai balizar. Agora, ó, cuidado com essa ideia aqui de entrega vigiada. Essa ideia aqui de entrega vigiada, o que seria isso aí? Entrega vigiada. Ela trouxe, né, é uma espécie de ação controlada e é uma técnica que permite remessas ilícitas ou suspeita de droga ou de outros produtos ilícitos saia do território de um país para o conhecimento sob o controle das autoridades competentes, com a finalidade de investigar infrações e identificar os demais coautores ou partícipes. Essa entrega vigiada aqui, ela está prevista na Convenção de Palermo. Então, a doutrina veio trazer essa entrega vigiada e vem trazer 3 espécies de entrega vigiada. Vai ser entrega pura. O que é entrega pura? As autoridades, que é a entrega também limpa, chamada de entrega limpa. As autoridades vai substituir o produto. Por exemplo, era droga e as autoridades vai substituir o produto por um outro componente que não seja mais droga. Por isso que é a entrega pura. É a entrega que não tem tanto risco.
né? E porque eu vou retardar, né? Vou controlar aquela ação, vou retardar a intervenção policial. Isso também aqui, ó, chamado de ação